Fala, galera! Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria. Sempre para as quintas-feiras, você aqui com a gente na nossa live de quinta, diretamente da WeGo. Muito obrigado a você que está chegando agora, muito obrigado a você que já nos acompanha aí todas as quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas. Sempre a gente aqui trazendo um convidado sempre mais que especial para aquele bate-papo descontraído, sempre para falar de temas ligados a transformação digital, investimentos. Hoje nós vamos falar de investimentos, startups, todo o universo do empreendedorismo, da inovação. Fica aí o meu convite a você que perdeu alguma live ou que queira rever alguns dos nossos conteúdos, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, onde fica tudo gravado, disponível para você, que nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje o nosso convidado é Flávio Pripas, ele que é investidor pela Redpoint, um dos mais relevantes fundos de Venture Capital do Brasil. Podemos dizer que, apesar de muito jovem, ele é um dos dinossauros do ecossistema de empreendedorismo e inovação, praticamente fundou aí o ecossistema. Ele vai contar um pouco dessa jornada super bacana para a gente. E ele praticamente transitou por quase todos os papéis, esteve de quase todos os lados da mesa desse universo, já fundou startup, já recebeu investimento, já fez a saída, também tem uma forte atuação aí no meio empresarial, ajudando as empresas na sua transformação digital. Isso sem contar que ajudou a tirar o Cubo do papel, né? Praticamente, o Cubo é o principal hub de inovação aí da América Latina, fundado pelo Itaú, e hoje ele está sentado na cadeira de quem assina os cheques, né? Para ajudar aí os novos empreendedores, e vai contar como isso está acontecendo aqui do lado da crise. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que a WeGo é um hub de inovação que, através dos nossos braços de educação, sempre a gente já está levando aí o Startup Mindset, o empreendedorismo e inovação para a nossa comunidade, identificamos empreendedores e selecionamos ideias também, onde a gente sempre procura ajudar no passo a passo da jornada da construção de negócios escaláveis. Atuamos também como Venture Builders e conectamos startups a investidores pelo nosso pilar de investimentos, além de ajudarmos as empresas na sua transformação digital, com programas customizados de inovação aberta e de intraempreendedorismo. Conecte a gente lá para você ver, beleza? Estou chamando aqui, que já está aqui no meu backstage, Flávio Pripas. Fala, Flávio, como é que você está, meu amigo? Beleza? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, Feijão, o que a gente vai falar hoje? Maravilha, prazer é nosso, uma honra tê-lo aqui, viu, cara? Bacana demais. Como eu mencionei aí, você é um dos caras que, assim, que apesar dos... Eu tenho muito orgulho do meu cabelo branco aqui, de uma jornada longa aí de mais de 30 anos de profissão, passando por corporativo, consultoria, mas é gente como você que inspira a gente a botar o pé nesse universo aqui da inovação, gente muito jovem, muito capacitada. É um prazer enorme, uma honra ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado. Não estou muito longe, não. Acho que eu tenho uns 25 anos aí de estrada também. Então, estamos perto. De jornada, né? Mas com certeza você está bem mais jovem do que eu aí. Bacana demais, fonte de inspiração para mim e para muita gente. Flávio, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar bastante coisa sobre investimento, assim, a gente tem uma audiência aqui que sempre nos acompanha aí, e a gente dentro da nossa jornada, a gente também conhece um pouco as dores do que é o empreendedorismo, né? Mas eu queria, justamente por conta da tua história, que você se apresentasse aí, que você contasse um pouquinho aí por onde você passou. Acho que basicamente você conhece todos os espaços desse cenário do ecossistema aí. Eu acho que é muito bacana a sua história, que eu te acompanho já há um tempo aí. Conta aí. Não, vamos lá. Eu comecei a carreira como programador, comecei numa empresa brasileira pequena, fui comprar uma empresa americana, a empresa americana foi comprada por um banco. Eu cresci muito rápido nessa carreira e depois que eu estava num primeiro banco, eu fui para um segundo banco também, banco de investimento, sempre trabalhando em tecnologia. E no auge da crise do mercado financeiro, lá em 2008, eu fiz um site de brincadeira de final de semana para minha esposa e para a esposa do meu sócio, e a crise estourou. No começo de 2009, aquele site que a gente tinha desenvolvido, ele começou a atrair mais de 30 mil pessoas novas por dia. E a gente decidiu pedir as contas lá no banco, já que o mercado estava implodindo, para se dedicar para aquele site. Eu chamo de site porque a gente nem sabia exatamente o que era. Para
contar um pouco da história, a gente acabou criando sem querer uma rede social, numa época que não existia nem o termo rede social, o termo que era usado naquela época era comunidades por conta do Orkut. A gente acabou desenvolvendo algo que teve um efeito de rede muito grande. E se as pessoas perguntam, vocês planejaram tudo isso com antecedência? Absolutamente nada. A gente, em 4 finais de semana, em agosto de 2008, há 12 anos atrás, a gente fez uma coisa de forma despretensiosa que acabou crescendo. E a decisão que a gente tomou lá no começo de 2009 acabou desenhando toda a nossa jornada. Hoje eu só estou falando com vocês aqui por conta daquela decisão que a gente tomou no meio de uma crise. A última crise antes dessa crise que a gente teve em 2020, que a gente está tendo agora em 2020. Tanto que eu falo, olha, gente, você está no meio dessa crise agora de 2020, seu negócio está sendo impactado, o seu emprego está sendo impactado, a sua vida está sendo impactada, aproveita esse momento para repensar as coisas, aproveita esse momento para estudar uma coisa nova, aproveita esse momento, às vezes, até para tirar uma ideia do papel. E foi isso que a gente fez lá atrás, e hoje está sendo bastante legal. Para resumir um pouquinho os últimos 12 anos, o meu site que eu fiz lá em 2008, junto com o Renato, meu sócio, lá para as esposas que cuidaram no começo da jornada, ele foi o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Já era um unicórnio naquela época, então, quase. Já, não era unicórnio, mas a gente saiu algumas reportagens falando que ia ser unicórnio, mas é que o unicórnio só surgiu muitos anos depois. Depois, né? Muito legal. Mas foi o maior site do segmento no Brasil de 2009 até 2013. Moda. Em 2013, entrou um app no Brasil chamado Instagram, que nos matou em 2 horas, em 2 meses. Verdade. Se quiser, a gente conta sobre isso também. Bacana. Daí eu acabei vendendo uma participação que eu tinha em parte da empresa, abri minha segunda empresa em 2014, que era uma exchange de Bitcoin, que era compra e venda de Bitcoin, que era um assunto que eu já estava estudando já há algum tempo. E quando eu estava fazendo fundraising dessa empresa, dessa segunda empresa, que era compra e venda de Bitcoin, eu fui convidado pelo Banco Itaú para desenhar e para liderar a iniciativa do Cubo. Na época não existia nem o nome Cubo, foi o nome que a gente desenhou da iniciativa. Fiquei à frente do Cubo ao longo de 4 anos e desde 2018 eu estou na Redpoint Ventures, que é um fundo de Venture Capital. Bacana. E só voltando um pouquinho, né, você falou da questão do Instagram, né? O Instagram ele acabou assumindo um papel muito forte, muito relevante, né, no ambiente da moda, né? E isso, de alguma forma, acho que talvez tenha sido o grande desafio para vocês aí, né, dessa transição, né? Até hoje o Instagram é muito forte em moda, beleza, esse tipo de coisa, né? A transição que a gente pegou foi a mudança de comportamento das pessoas consumirem conteúdo na tela do computador ou na tela do celular. Tudo que a gente tinha feito até aquele momento estava na tela do computador, estava numa tela grande. Só que a migração para a tela do celular foi muito rápida. Para você ter uma ideia... Pega qualquer um de calça curta, né? Não e assim, é algo que não existe analista de tecnologia, não existe consultoria que antecipou que essa mudança de comportamento seria tão rápida assim. Para você ter uma ideia, em maio de 2013, a gente tinha no nosso site, que era só desktop, que era só na tela do computador, a gente tinha cerca de 4,5 milhões de usuários únicos acessando o site todos os meses, e uma média dos top users de 5 horas por dia no nosso site. Isso em junho foi para 400 mil, em julho foi para 40 mil. Então, assim, a mudança de comportamento foi muito rápida. E a gente estava bem nesse olho do furacão. Tanto que hoje o meu papel como VC, o meu papel como investidor de Venture Capital é tentar antecipar a tendência. É tentar pegar aquilo que eu aprendi lá no passado, até, entre aspas, sofrendo um pouco na pele, para tentar antecipar e tentar fazer as melhores apostas, os melhores investimentos, para que, quem sabe, porventura, dê retorno daqui a 5, 6, 7, 8 anos. E a gente falava um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui, a gente estava falando justamente dessa questão de crise, né, os dois lados da moeda da crise, né, crise pode ser escrita com cifrão também, né, com S de cifrão, né, e eu acho assim, essa situação que você viveu daquele lado lá, você consegue fazer como experiência, e dentro, com certeza, do seu portfólio, você deve ter aí gente que deve estar estourando de surfar na oportunidade dessa crise que a gente está vivendo. Crises são pontos de inflexão, são pontos onde coisas são redefinidas.
Então, são redefinidos modelos de negócio, são redefinidos comportamentos, são redefinidos líderes de mercado. Crises são momentos onde a gente pode, e não só pode, onde a gente deve se dar o direito de repensar as coisas. Até no nosso portfólio, hoje na Redpoint Ventures, nós temos 46 empresas no nosso portfólio. No começo da pandemia, em março desse ano, 1/3 das nossas empresas, a receita caiu para zero, da noite para o dia. 1/3 começou a andar de lado e 1/3 começou a crescer exponencialmente. Porque justo tinha produtos que respondiam anseios daquela população que, de repente, teve que ficar em quarentena. Hoje, o nosso cenário é que a gente tem 50% das nossas empresas crescendo e crescendo muito forte. 50%. 50%, extrapolando até os planos mais agressivos que essas empresas tinham no ano passado, ou tinham para 2020. Então, assim, a empresa, o empreendedor consegue abraçar uma oportunidade, consegue pegar uma mudança como essa, consegue surfar esse ponto de inflexão, não tem limite para onde que esse empreendedor pode ir. Não tem limite. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de portfólio, né, de gestão de portfólio, acho que é a sua principal especialidade aí hoje, mas eu queria que a gente teve aqui uma live com a Renata Zanuto, há um tempo atrás, né, quando a gente, ela veio falar, ela deu toda a abordagem sobre o Cubo, mas você praticamente estava na fundação, né, você estava lá, acho que você foi o primeiro diretor, o primeiro head do Cubo, né? Eu desenhei a iniciativa e liderei ao longo de 4 anos. E hoje vocês estão lá dentro, né? A Redpoint, ela ocupa, né? Eu acho que um andar lá do Cubo, né? Não sei agora na pandemia. Mas qual que é o papel, efetivamente, do Cubo, né? Dentro, tanto na questão hoje da comunidade, né? O papel da existência do Cubo, e para vocês, como fundo de investimento, qual é a importância de vocês estarem próximos aí de um hub como é o Cubo? Hoje a gente está trabalhando remoto desde março, e provavelmente vai continuar mais um pouco, mas a importância do Cubo, e eu acho que a importância de qualquer oportunidade que a gente tem de encontro dentro do ecossistema, é gerar o que a gente chama de serendipidade, que são aqueles encontros não marcados. Significa quando você, por exemplo, está no café, ou esbarra com alguém no corredor, esbarra com alguém no elevador, quando você encontra com alguém, troca uma ideia. Quando você encontra com alguém e fala, por exemplo, como que eu posso te ajudar? Essa é a importância. Matchmaking. Não só o matchmaking, talvez um passo antes do matchmaking. É o passo do trocar ideia. Trocar ideia sem saber exatamente o que vai sair daquela troca de ideia. O que a gente percebe, a partir do momento que você tem um ambiente que fomenta a troca de ideias, é que o valor ele é muito maior do que aquilo que pode ser antecipado. E esse que é o bonito de um hub de inovação. Esse que é o bonito de um lugar como o Cubo, como a WeGo, como outros hubs. É você ter um espaço onde todo mundo que circula nesse espaço já está predisposto a trocar ideia de forma aberta, de forma natural, para a criação de valor. Não dá para fazer uma entrevista dessa e não tocar nesse ponto, né? Desculpa, não dá para... a questão física, né, do contato físico, ele tem relevância, né? Ele é insubstituível. Faz parte também da adaptação, mas é insubstituível. O que aconteceu agora na pandemia, a gente sim perdeu muitas ocasiões onde você poderia encontrar alguém no corredor e trocar uma ideia rápida, tomar um café, falar, qual que está sendo sua dificuldade, o que você fez de legal, o que você fez de novidade, o que você viu no mundo. O que a gente está tentando fazer, a gente está tentando migrar algumas dessas oportunidades de serendipidade para o ambiente virtual. Então, por exemplo, você vai nos próprios eventos do Cubo, ou lives do Cubo, que tem toda hora, e eu acho que é o que acontece agora nessa nossa live também, é uma ocasião onde as pessoas têm que trocar ideia. É uma ocasião onde as pessoas têm que fazer uma pergunta, é uma ocasião onde as pessoas têm que fazer uma provocação. Esse tipo de iniciativa, que é a iniciativa que está substituindo aquele esbarrão no corredor. Quanto mais as pessoas souberem aproveitar esse tipo de situação, mais valor a gente vai conseguir continuar a gerar. Verdade. Da mesma forma, né, que você perde o contato físico, mas a gente também ganha em agilidade, né? Eu acho que a gente também conseguiu conectar muito mais gente com a pandemia, né? Se a gente está conversando aqui, seria muito mais difícil a gente estar fazendo isso presencialmente.
e realmente você tem prós e contras, a gente tem que saber aproveitar isso daí, você tem razão, realmente. Eu acho que é o que eu falei antes, qualquer situação de crise, e a gente está numa situação de crise agora, é um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, a gente está aprendendo qual que vai ser a consequência. Então, a gente tem muito mais agilidade, a gente consegue usar ferramentas virtuais muito melhor, às vezes para fazer algumas coisas. Vou dar um exemplo. Você quer fazer um brainstorming? Para mim, brainstorming virtual, ele é muito mais eficiente do que brainstorming todo mundo numa sala com post-it. Porque numa sala, só quem é extrovertido que consegue falar. Agora, numa ambiente virtual, você manda todo mundo colocar as ideias num Google Sheets, por exemplo, que é compartilhado com todo mundo, e todo mundo participa. Verdade. Só que você tem um negativo também. Muito bom. Quantas vezes que uma decisão foi tomada no cafezinho? Quantas vezes que você tirou uma ideia da cabeça, ou experimentou alguma coisa na cabeça, ou experimentou alguma coisa no seu negócio por conta de uma dica que alguém te passou no esbarrão no corredor? Exatamente. Isso não consegue substituir. Bacana, show de bola. Vamos lá, conta pra gente um pouco também, então, agora, né, entrando mais especificamente na Redpoint. Como que você falou que rapidamente você foi para lá, mas conceitua para a gente, né? A gente tem aqui sempre um papel muito educacional também, e a gente tem uma audiência que nos acompanha e que sempre que a gente procura também fazer o nosso papel de evangelização aqui do ecossistema. Eu comecei a me conectar um pouco, né, entender um pouco como é que funcionavam os fundos de investimento, quando eu comecei a ver lá atrás as iniciativas da Anjos do Brasil, o Edson Rigonati, que é um cara que trabalhou comigo na Lucent lá atrás, comecei a ver material dele também aí da Stella Investimentos, mas o que a gente percebe, na verdade, é que nem todo mundo tem clareza de como funciona esse universo dos investimentos, especialmente os empreendedores. Faz um apanhado geral e conta pra gente o que é a Redpoint, como é que ela se posiciona nesse contexto. Tá bom, eu vou começar pelo conceito, acho que é legal. Perfeito. E eu quero deixar aberto para todo mundo que quiser fazer pergunta, faz pergunta, a gente está olhando o chat, a gente para o que a gente está falando e responde a pergunta. Porque quanto mais esse conceito ficar claro para todo mundo, melhor. Perfeito. A gente está em 2020. Em 2020, a gente já tem no ecossistema de startups global muita experiência e muita receita de bolo já, de como fazer uma startup crescer rápido. Como que a gente está usando aqui uma live que está sendo distribuída no Facebook? Como que o Facebook cresceu para ser tão grande, para ser tão relevante na vida das pessoas? Como que o Uber cresceu? Agora a gente está falando muito do Airbnb, que vai fazer o IPO. Todas as startups que cresceram, se a gente for fazer uma média da jornada delas, elas seguiram praticamente uma receita de bolo. Elas seguiram o que a gente chama de stage finance, financiamento em estágios. A analogia que eu faço é que a jornada de uma startup é como se fosse uma escada. E é muito difícil você pular de um degrau até o outro. A distância entre o degrau e o outro, ela é medida em tempo. São cerca de 18 a 24 meses para você, que é a distância, né, vamos dizer, no eixo X. Só que o eixo Y, a altura daquele degrau, é que você tem que mudar substancialmente de patamar. Substancialmente. Você está aqui, você tem que ir para um outro universo de patamar para você conseguir pular aquele degrau. Então, de novo, a distância no horizontal, no eixo X, é 18 a 24 meses. A altura é alguma métrica da sua empresa que você vai absolutamente mudar ela de patamar. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu contar um pouquinho mais de exemplo que daí as pessoas vão entender melhor. Bacana. Quando o empreendedor começa a jornada dele, geralmente ele tem uma ideia. E ele quer tirar a ideia do papel. A primeira etapa, o primeiro degrau da jornada do empreendedor é o que a gente chama de bootstrapping, ou então você vai pegar grana com o que a gente chama de FFF, Family, Friends and Fools, família, amigos e tolos, que é o pessoal que vai perder dinheiro nessa história, para você tirar a ideia do papel. Para você conseguir executar um produto. Para você colocar um produto na mão das pessoas. Por que é importante você colocar um produto na mão das pessoas? Porque nós, seres humanos, a gente se engana. A gente acha que a gente tem capacidade de abstração, mas nós não temos.
a gente só entende um conceito abstrato uma hora que a gente pega, que a gente morde, que a gente cheira, que a gente joga no chão e vê se quebra. Então, esse primeiro degrau da jornada do stage financing, dessa jornada empreendedora, é você mostrar capacidade de execução, que você consegue tirar a ideia da cabeça, tirar do papel e colocar ela na mão das pessoas. Não só isso, que você consegue fazer isso com um time inicial, com seus cofundadores, ou então com os primeiros funcionários. A primeira etapa é os dois grandes problemas que você tem que tirar da frente, e efetivamente tirar da frente é mostrar capacidade de execução e mostrar se você trabalha bem com seus cofundadores ou com seus primeiros funcionários. Se você conseguir convencer alguém para trabalhar com você. Essa etapa dura 18 a 24 meses. Talvez um pouco menos, 12. Mais do que 24, acho que não. Tá. Mas isso começa a ser fruta que amadureceu no pé, né? E assim... Vai perdendo com a startup, né? Aqui a gente já está tirando quem faz por hobby, tá? Se você não está 100% naquele negócio, é hobby. Perfeito. Se você, por exemplo, não tem o CNPJ aberto, é hobby. Então, a primeira jornada de uma startup, você já tem que ter CNPJ, você já tem que estar com a corda no pescoço, porque se aquilo der errado, você vai perder o negócio, e você tem que trabalhar bem com seus co-founders, com seus sócios, e tirar a ideia do papel, tirar a ideia da cabeça e colocar no produto. Legal. Conseguiu fazer isso? Você vai para o segundo degrau. O segundo degrau da jornada, em cada degrau você vai pegar um financiamento diferente. Então, no primeiro degrau era ou é o dinheiro do seu próprio bolso, ou era o FFF, família, amigos e todos. No Brasil tem um quarto F, né? O cara vende o Fusca, às vezes, para poder empreender. É o dinheiro do bolso, né? O Fusca é o dinheiro do bolso, mas eu concordo. Dá para fazer essa analogia do quarto F, que é o dinheiro do Fusca. Tem história. A segunda etapa, o segundo degrau dessa jornada empreendedora, você já está trabalhando bem com seus cofundadores, você já tem um produto, agora você precisa provar o que a gente chama de Product Market Fit. Se aquele produto gera valor no mercado, se tem alguém que está disposto a pagar para usar o seu produto. E geralmente quem dá funding, quem dá capital para você provar o seu Product Market Fit, pode ser uma aceleradora, pode ser um fundo de seed, pode ser investidor anjo. Você comentou antes, Feijó, da Anjos do Brasil. Anjos do Brasil não é um fundo. São grupos de pessoas que colocam dinheiro do próprio bolso, que é o chamado investidor anjo. E o dinheiro do investidor anjo, o dinheiro do fundo de seed, o dinheiro de uma aceleradora, é para você tirar da frente o Product Market Fit. Se aquele seu produto gera valor no mercado. Muito bom. Quanto tempo demora para você fazer isso? 18 a 24 meses. Quando você vai conseguir pular para o próximo degrau da jornada? Quando você tiver gente disposta a pagar por aquilo que você está fazendo. Enquanto você não tiver métrica, enquanto você não tiver o que a gente chama de Unit Economics, mostrando que tem gente disposta a pagar, você não está pronto para ir para a próxima etapa. Legal. A próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa a gente chama de Série A. Série A é quando você já tem um produto, quando você já está trabalhando bem com seus sócios, quando você já tem o Product Market Fit, quando você já tem o seu Unit Economics, ou seja, você sabe quanto dinheiro tem que entrar de um lado na máquina e quanto dinheiro só vai sair do outro lado da máquina. E numa Série A, na maturidade de Série A, o dinheiro do investidor de Série A, que geralmente é de um fundo de Venture Capital, como o nosso ou outros que também existem no mercado, ele serve para você construir uma máquina de vendas. O Edson, que você comentou, ele, para mim, é o maior especialista do Brasil em construção de máquina de vendas. Então, é você pegar aquele seu produto, que já tem Product Market Fit, e construir um processo. Máquina de vendas nada mais é do que um processo escalável e replicável, onde você consegue alavancar as vendas do seu produto. Quanto tempo vai demorar para você fazer isso? Bem feito e realmente escalar muito? 18 a 24 meses. Fez isso em 18 a 24 meses, você vai para uma série B. A série B é para você alavancar canais de vendas. Então, você fez aquela máquina, você vai colocar aquela máquina para replicar e para funcionar em vários outros canais. E assim sucessivamente, até você chegar no IPO, até você conquistar o mundo e tudo. Mas é esse jogo que a gente joga.
nós, Redpoint Ventures, nós somos investidores early stage, estágio inicial. Significa que a gente investe em estágio tanto de seed, por exemplo, 500 mil dólares a $1 milhão, série A, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares, e série B, a partir de 5 milhões de dólares. Bacana. Tem umas perguntas aqui. Tem sim. O Eduardo aí, ele pergunta se crowdfunding é uma opção. Olha, crowdfunding, ele é uma opção. Qual que é o ceticismo que eu coloco em relação ao crowdfunding, que o pessoal não vai gostar do que eu vou falar? O ceticismo tem muita gente que eu vi indo para crowdfunding que foram as empresas que receberam os nãos de todas as outras opções. Então, se crowdfunding é a última opção, será que aquela empresa que está fazendo crowdfunding é uma ótima empresa? Não sei. Eu acho que o nosso mercado ainda é muito imaturo para ter essa resposta. Mas esse acaba sendo um ceticismo que eu tenho. Uma vez eu vi uma frase do Marco Polo que me marcou muito. Ele fala assim, a principal matéria-prima para o investidor são justamente as startups, né? O nosso sonho, na verdade, é que a gente seja a primeira ligação quando realmente você tem um time que é capaz de realizar. O crowdfunding, e o que eu percebo, né, e a gente vê muitas vezes que, num primeiro momento, o empreendedor, ele idealiza um tipo de investidor, aí ele vai baixando a barra, né, daí ele não consegue, ele baixa para outro, e daqui a pouco ele está no crowdfunding. Eu acho que é um pouco isso que você está dizendo, não é isso? É mais ou menos isso. Muitos casos que eu vi foram empresas e empreendedores que receberam não de fundos, não de grupos de anjo, e foram para o crowdfunding. O nosso mercado precisa de mais tempo para ver se essa alternativa de financiamento é uma boa alternativa ou não. Legal. A gente é muito recente. Bom, tem algumas perguntas aqui que eu estou segurando um pouquinho, já eu vou fazer, mas eu queria aproveitar esse momento e dizer o seguinte, quer dizer, quando você está falando dessa escalada, né, desse fundraising, dessa escada de crescimento, a gente tem que entender que a empresa, ela deixa de ser uma empresa de um cara só, ou de 2 ou 3 caras, e ela, dentro dessa jornada, que é muito rápido, né, para o crescimento de uma empresa, o crescimento exponencial, a gente entende que essa empresa começa a ter processos, começa a ter mais pessoas, começa a ter mais gente. Então, você sai aí de 3, daqui a pouco você está com 10 caras, daqui a pouco você está com 100, 250, 1.000 pessoas, eventualmente, trabalhando nessa empresa que vai amadurecendo. Como é que fica a relação entre o fundo de investimento e esses fundadores? Porque eu tenho um Reid Hoffman, no livro dele lá no Blitzscaling, ele fala dos estágios organizacionais, né? E ele, da questão de líder de família, de aldeia, de nação, tal. Então ele estratifica lá os 5 estágios. Não só no universo aqui das startups, mas mesmo olhando o mundo empresarial, a cabeça do gestor, a cabeça do empreendedor, ela tem que se modificar muito rápido, ele tem que aprender a lidar com a coisa grande muito rápido também. Como que é a relação entre o fundo que está acompanhando essa empresa que está crescendo, essa startup que está nascendo e está crescendo, e que, de alguma forma, dentro do portfólio, alguns vão se perder e outros vão ficar. É comum, quer dizer, a gente tem hoje massa de empreendedores que são capazes de agir rápido e acompanhar essa escada de investimento na mesma proporção com a sua capacidade gerencial? Vamos lá. O empreendedor que quer buscar investimento de fundo de venture capital com um perfil parecido com o nosso, ele tem que ter uma consciência muito grande do tipo de investimento que ele está buscando. O nosso dinheiro, ele vai comprar tempo. Então, ele vai comprar tempo para que o empreendedor faça em 10 meses o que ele faria sozinho em 10 anos. Não é nem todo empreendedor que está preparado para fazer em 10 meses o que faria sozinho em 10 anos. Não é nem toda empresa que tem potencial de fazer em 10 meses o que faria sozinho em 10 anos. Se essa soma não for bem feita, bem discutida no começo do relacionamento, aquele relacionamento vai azedar. Tem que ficar muito claro para o empreendedor que o nosso dinheiro ele vai comprar esse tempo e o nosso dinheiro tem prazo de duração. Eu vou ficar lá dentro da empresa 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10 no máximo, mas geralmente gira em torno de 7 a 8 anos e eu vou sair, porque eu tenho que dar retorno para os meus investidores. O nosso fundo, o dinheiro não é nosso.
A gente tem que prestar contas, tem que remunerar investidores que colocaram dinheiro na nossa mão para ser gerido, para que a gente faça boas escolhas. Para você ter uma ideia, a gente investe uma empresa para cada 200, 250 que a gente olha. E eu digo até mais. O que é uma startup, no nosso ponto de vista? O que é uma startup no ponto de vista do Cubo, por exemplo, que foi o conceito que a gente desenhou lá dentro? Uma startup, ela é uma empresa real, que significa que ela tem CNPJ, que ela paga imposto, que ela tem funcionário, que ela tem modelo de negócio, que ela gera receita. Que resolve um problema do mundo real, significa que tem cliente querendo pagar. E resolve aquele problema do mundo real através de uma solução com potencial de escala. Escala é o que diferencia uma startup de outras empresas que não são startup. Escala, analogia que eu estou usando direto. WhatsApp. O WhatsApp ele atende centenas de clientes satisfeitos todos os dias, foi vendido para o Facebook por 19 bilhões de dólares, e ele era uma empresa de 40 e poucos funcionários quando isso aconteceu. Escala significa que tem um descasamento entre valor gerado e estrutura para gerar aquele valor. Você pega a Associação Brasileira de Startups, eles falam que no Brasil tem 20 mil startups. Eu acho que não. Eu acho que no Brasil, dentro dessa classificação que eu dei, certo, não passam de 1.500 startups. Legal. Que são empresas que são empresas reais, que resolvem o problema do mundo real, através de uma solução com potencial de escala. E é o tipo de empresa que a gente busca para investir. Por isso que para o empreendedor, para ele não ficar muito frustrado nessa jornada, ele tem que saber que quando vai falar com um fundo que nem a gente, ou outros fundos que têm um perfil parecido com o nosso, ele tem que entender se ele tem potencial de crescer rápido, se ele vai mudar de patamar a cada 18 a 24 meses, e se ele vai mudar de patamar substancialmente a cada 18 a 24 meses, para que vale a pena o nosso dinheiro dar o retorno que o nosso dinheiro está buscando. Daí você perguntou, qual que é o relacionamento que o fundo tem com aquela startup? Um empreendedor que fecha investimento com a gente, ele está buscando principalmente 3 coisas. Primeiro, receita de bolo para crescer rápido. A gente tem muita experiência, a gente tem uma rede super rica que um empreendedor pode ajudar o outro a crescer rápido. Segundo, o empreendedor que fecha investimento com a gente está buscando ajuda para contratar pessoas. Porque o dinheiro, como eu falei, ele compra tempo, e o jeito mais efetivo de você comprar tempo é contratando pessoas que já vêm para o time para jogar prontas. E a terceira coisa que o empreendedor ele busca quando ele fecha investimento com a gente é funding da próxima rodada. A gente fecha uma série A, a gente já começa a planejar a série B. A gente fecha um seed, já começa a planejar uma série A. A gente fecha uma série B, já começa a planejar a série C. E sim, a gente fica batendo no bumbo. A gente fica provocando o empreendedor para ele crescer rápido. Indo na sua pergunta, eu não vou fugir de uma colocação que você fez aqui, tá? A empresa começou a dar errado. Porque pode acontecer, e acontece na maioria das vezes. O que a gente vai fazer? A gente não vai dar tanta atenção para aquela empresa. O nosso papel é dar mais atenção para as empresas que estão dando mais certo, em detrimento das empresas que não estão dando tanto certo. Muito mais o perfil do comportamento empreendedor do que propriamente o negócio ou a ideia, né? O modelo de negócio vai mudar ao longo do caminho, isso é fato, né? Todas as nossas empresas que estão dando certo hoje não foram as empresas que nós investimos, tá? A gente investe no empreendedor, não na empresa. Modelo de negócio pode mudar, mercado pode mudar, estratégia pode mudar. Se você tem um empreendedor com garra por trás daquela empresa, daí é um negócio que é em quem que a gente gosta. Até a G Marques aqui, o que fazer para impressionar o investidor durante o pitch? Olha, o que impressiona o investidor durante o pitch é a equipe. Se a equipe ela tem consistência em mostrar que aquele plano, aquela ambição, aquele mercado é grande o suficiente para que a gente se empolgue e entender um pouco mais aonde que você, como empreendedor, quer chegar. Então, o que impressiona é a equipe. Se você vai numa reunião com um investidor e está com sono, não está com energia, não mostra direito que... ou mostra que aquele seu negócio talvez não tenha um potencial muito grande, esquece. É a energia do empreendedor que faz toda a diferença.
Legal, bacana demais. Eu acho que isso é uma das coisas assim que a gente vê, que a gente está acostumado. A gente está muito no early stage, né? Talvez bem mais. E o fato da gente não estar num centro tão grande, né, quanto São Paulo, acho que por mais que o ecossistema brasileiro venha se amadurecendo, São Paulo é um outro universo, né? E a gente percebe muito isso. Eu vejo muito isso, às vezes, no papel das próprias aceleradoras, né, dos programas de aceleração. Muitas vezes o empreendedor, ele passa por programas onde eles, de alguma forma, recebem ali, introjetam o conceito do Startup Mindset, começam a entender, mas eles acabam não conhecendo o outro lado da mesa, não acabam sendo preparados para essa conversa com o investidor, né? E aí a gente vê muitos empreendedores que saem de um programa de aceleração e acham que estão prontos. E aí acabam indo para uma rodada de pitch e não conseguem deslanchar e não conseguem fazer. E assim, vocês entram no estágio, até pelo tamanho do cheque que você está falando, né? Como que está composta um pouco a tese de investimento? Você falou de tamanho e portfólio. O que é? Quais são as áreas? Qual é a tese de investimento da Redpoint? A gente investe em startups. Nós somos investidores early stage, estágio inicial, seed, série A, série B, e a gente investe em empresas que seguem aquela definição que eu falei. Empresas que resolvem grandes problemas do mundo, que criam soluções reais que as pessoas querem comprar e que tenham potencial de altíssima escala. A gente, para isso, tem muita gente que fala, startup sempre é empresa de tecnologia. Eu vou responder, sim. Por quê? Porque tecnologia é a única ferramenta que a gente tem à disposição na humanidade para resolver grandes problemas em altíssima escala. É a única ferramenta. E isso não quer dizer que as startups vendam tecnologia. É uma confusão que muito se faz. As startups, elas usam tecnologia para resolver um problema real, do mundo real, e criar soluções com potencial de escala. Só que tecnologia, ela é condição para que aquela empresa seja considerada, no nosso caso, para investimento. Então, a gente olha de forma bem aberta todos os segmentos de mercado, desde que a empresa tenha dentro de casa muita tecnologia para conseguir atingir escala. Bacana. Mesmo assim, são 5 segmentos que a gente olha um pouco mais. Mercado financeiro, mercado de educação, saúde, varejo e eficiência operacional para grandes empresas. Só que a gente tem investimento em agritech, que é solução de agricultura com tecnologia. A gente tem investimento em legal tech, que é solução para mercado jurídico com muita tecnologia. A gente tem investimento em PropTech, que é solução para gestão de propriedade com muita tecnologia, e assim por diante. Legal. O André é um parceiro nosso do ecossistema aqui, ele tem uma startup, não é uma health tech, né, saúde mental, ligado à saúde mental, e aí é um parceiro que também está o tempo todo nos acompanhando, aí ele está fazendo uma questão aí para você aí. Como é que eu faço para aplicar minha startup na Red? Me manda e-mail, estou colocando meu e-mail aqui no chat. Assim, o nosso core business, o nosso dia a dia é olhar todo mundo. Então, assim, manda e-mail, manda sinal de fumaça, manda mensagem no LinkedIn. A gente olha, por ano, entre 2.000 e 2.500 empresas. E é o nosso core business olhar todo mundo. É o nosso dia a dia olhar todo mundo. O Flávio, para que a galera entenda, né? Fala assim, fundo de investimento é dinheiro, está sobrando dinheiro, gente que está... No fundo, o Venture Capital é capital de risco. Sim. Como que se administra um fundo de Venture Capital? Né? Como é que você diversifica? Como é que você mitiga o risco? Você pulveriza esse investimento no estágio inicial, depois você concentra no final? Como é que é a estratégia? Como é que funciona a cabeça do investidor para que o próprio empreendedor entenda aí como é que funciona essa relação também? Porque recebe dinheiro no bolso, né? Mas, na verdade, como é que eu trabalho, como é que eu entendo o outro lado, né? A indústria de venture capital existe no mundo há 40, 50 anos. Então, é uma indústria onde você já conhece um pouco da dinâmica. O risco do investidor de venture capital é completamente diferente do risco do empreendedor. O empreendedor, quando ele começa uma startup, ele coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele está colocando todos os ovos naquele sonho dele, naquele empreendimento que ele está criando. O investidor, não. O investidor, ele faz gestão de portfólio.
ele cria um portfólio. Ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. O investidor, ele tem a seu favor uma distribuição estatística ótima de que, dependendo do tamanho do fundo, dependendo do estágio de maturidade que ele investe, ele consegue construir um portfólio ótimo para que ele consiga dar retorno. Vou dar um exemplo do nosso fundo. O nosso fundo 2 de 2018, ele é um fundo de 175 milhões de dólares. A distribuição estatística ótima para que o nosso fundo dê um retorno espetacular, eu estou falando um retorno de 3, 4, 5 vezes em dólar em 10 anos, funciona da seguinte maneira: a gente vai investir em 30 empresas, sendo que dessas 30 empresas, eu vou simplificar aqui, não é mais ou menos isso, mas 10 empresas em estágio seed, 10 empresas em estágio, talvez 15 empresas em estágio série A e 5 empresas em estágio série B. Dessas 30 empresas que eu investi no meu fundo, eu já sei que 10 empresas vão morrer, 10 empresas vão virar zumbi, vão andar de lado, então é morto-vivo, não está nem vivo nem morto, e 10 empresas vão me dar retorno. 2 ou 3 daquele último grupo de 10 empresas vão me dar um retorno tão descolado que vai fazer o meu fundo dar um retorno descolado. Então, assim, o nosso negócio, ele é matemático, ele é estatístico. E o nosso risco, ele é um risco que, por mais que a gente fala venture capital, capital de risco, é um risco estatisticamente calculado, completamente diferente do risco do empreendedor, porque o risco do empreendedor é quase binário, é 0 ou 1, ou dá certo ou dá errado. Legal, show de bola, isso que é bacana de a gente esclarecer, né, porque fica aí um pouco dessa dúvida de como é que funciona. Posso pegar uma pergunta do André Almeida aqui, que eu gostei? Pode, vamos lá. Fiz uma aplicação para um VC de São Paulo, eles pediram DRE dos próximos 5 anos. Faz sentido? Faz sentido, sim. A gente tem que saber o quanto você tem de potencial de crescer nos próximos anos. A gente tem que saber qual que é o tamanho da sua ambição. A gente tem que saber qual que é o potencial do mercado absorver o seu produto. A gente tem certeza que todos os números que estão na planilha estão errados. Todos os números que estão na planilha estão errados, sem exceção. Só que esse exercício é um exercício bom para entender o tamanho da oportunidade. Se você não consegue colocar no papel o tamanho da oportunidade, imagina o investidor que está do outro lado, vendo oportunidades em vários segmentos diferentes, falando com vários empreendedores diferentes. Então, é um exercício de filosofia muito importante. Bacana, show de bola. Ô Flávio, falando um pouquinho aí de portfólio, você falou que você tem aí, acho que são 46 empresas hoje que estão no portfólio de vocês. Também disse que algumas durante a crise patinaram e outras estão aí explodindo. Nós estamos aí numa fase, acho que hoje, se não me engano, eu vi uma notícia, não sei se foi hoje ou se foi ontem, né, que o C6 Bank, ele acaba de ser considerado aí mais novo unicórnio do Brasil. Você ousa contar para a gente aí qual é o próximo? Eu discordo que C6 é unicórnio, tá? Ele nunca foi startup, nunca se considerou startup, nunca teve funding de startup, nunca teve funding de venture capital. Ele sempre foi feito com funding de banco, de institucional, de family office. Ele já nasceu grande e é um banco, feito por banqueiros. Então, ele não é unicórnio, na minha opinião. No nosso portfólio, a gente tem algumas empresas que são unicórnio e tem outras que vão virar unicórnio. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem no nosso portfólio, nós fomos os primeiros investidores na RAP, quando eles entraram no Brasil. Uhum. A gente fez um cheque desse tamanhinho para o empreendedor poder pegar um avião, vir para o Brasil e começar a operação dele. E depois ele levantou um cheque desse tamanhão com a Sequoia e com outros para fazer a história que ele está fazendo agora. É uma das empresas que está crescendo absurdamente. É uma das empresas que não existiam há 3 ou 4 anos atrás. Isso que é a jornada de startup. Um outro unicórnio que está no nosso portfólio é a Gympass. Isso que eu ia falar. Eu acho que vocês também foram os primeiros investidores da Gympass, né? Sim, também. Fomos um dos primeiros investidores na Gympass. É uma empresa que começou no Brasil, conquistou a Europa e agora está conquistando os Estados Unidos, que sofreu muito no começo da crise, mas a equipe é tão sensacional que conseguiu se reinventar e continua crescendo muito.
A gente tem algumas empresas que vão virar unicórnio muito em breve. Você pega, por exemplo, uma RD, Resultados Digitais, inclusive mudou o nome ontem para RD Station. É uma empresa que praticamente todo mundo que mexe com inbound marketing usa a RD. Então, não é unicórnio ainda, mas vai virar unicórnio. A gente pega uma outra empresa do nosso portfólio, que é a Olist. Olist anunciou na semana passada uma rodada de investimento de 310 milhões de reais. Então, assim, o que eles fizeram agora? Eles habilitam, o que eles fazem desde sempre e que agora na pandemia eles começaram a crescer absurdamente, que já estava crescendo, mas começou a crescer numa proporção nunca imaginada. Eles habilitam que pequenos varejistas vendam pela internet. Então, assim, a tendência de pequenos varejistas vender pela internet, ela já existia há muito tempo. O que a pandemia fez, ela acelerou essa tendência. Então, a gente tem vários casos de empresas que estão agora acelerando o seu crescimento por conta desse momento que a gente está vivendo. Legal. E como que vamos entrar um pouquinho aí agora, fazer um olhar, né, sobre o que vem pela frente aí, né? De pandemia, no começo a gente não tinha a mínima noção do que viria, hoje a gente consegue mais ou menos caracterizar algumas situações. O que dá para esperar pela frente aí? O Brasil está efetivamente se amadurecendo. Eu peguei uns dados recentes aqui, assim, eu vi que o Brasil, assim, sempre empreendeu muito, né? É um país essencialmente empreendedor, mas você tem aí até 2011 um crescimento de empreendedorismo, depois você tem uma queda em 2015, 2019 você vê uma retomada do investimento, do empreendedorismo. Com uma característica diferente um pouco, a partir de 2019 você vê o empreendedor indo muito mais por oportunidade do que pela necessidade. Você acha que isso tem a ver com o amadurecimento do ecossistema? E como que a gente relaciona isso, né, à entrada de capital, né? Uma coisa é a densidade, né, outra coisa é a cultura empreendedora, e é você conseguir... Porque eu acho que os próprios fundos começam a se organizar dentro dessa cadeia, e quem entra numa rodada, quem entra em outra, isso vai amadurecendo e vai fazendo com que o capital, de alguma forma, também influencie na maturidade desses empreendedores e desses empreendimentos. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Eu estou nesse mundo há 12 anos já, e há 12 anos eu falo que sempre existiu capital para bons projetos. A questão é que, às vezes, o projeto não é tão bom para aquele tipo de capital, ou aquele tipo de capital não é tão bom para o projeto. Mas capital sempre existiu. São 5 variáveis que você precisa fomentar para que um ambiente de inovação ele floresça. E as variáveis que você já comentou. Então, tem capital, você falou da densidade, a gente falou da cultura empreendedora, a gente tem que falar muito de talento e ambiente regulatório, que inclusive agora está sendo trabalhado. O Brasil tem todas as variáveis no lugar para que a gente tenha um ambiente de empreendedorismo efervescente. Então, assim, hoje, eu estou nisso há 12 anos, hoje a gente está no melhor momento. E se a gente fizer de novo esse bate-papo no ano que vem, eu vou repetir de novo que a gente está no melhor momento. E se fizer daqui a 5 anos, eu vou repetir de novo que a gente está no melhor momento, porque sempre é o melhor momento. O nosso mercado só amadurece, não dá para ir para trás. Empreendedorismo de alto impacto, que é o que a gente fala nesse mundo de startup, é o que mudou países de patamar, é o que mudou pessoas de patamar. Então é um ambiente que só vai para frente, não tem como lutar contra. E é muito legal que isso está acontecendo aqui no nosso ambiente. E você acha que o Brasil ele tá sendo percebido dessa maneira também pelo olhar dos investidores externos, apesar de toda a condição macroeconômica que envolve, a política que envolve o nosso país? Quer dizer, o olhar do investidor externo, ele é tão otimista quanto o do investidor que está aqui dentro? Com certeza não, porque a gente está vivendo tempos confusos. Tempos confusos de crise sanitária global, tempos confusos de crise política, econômica e como que eu posso falar isso? De moral, crise de moral global. Então, assim, você falar confiança de alguém que não está inserido no ambiente, não existe. Agora, quem está inserido no ambiente está muito bem posicionado para aproveitar as oportunidades que estão acontecendo aqui. E a gente que estava posicionado no ambiente, a gente vai aproveitar isso. Legal. E eu gosto, assim, eu estou bem menos tempo, né, olhando para esse universo e o que a gente vê parece que assim a velocidade também da organização dos fundos quase que de forma exponencial.
Mas quando você começa a acompanhar, você vê que ainda, né, é um grupo de elite, né? Você tem ali 3, 4 fundos, são sempre mais ou menos os mesmos, né? Uma startup que aqui, parece que dá a impressão que todo mundo senta, né, para tomar um chopp, para tomar um café, e vamos dizer assim, bom, qual que nós vamos, que não vamos, depois qual que é. Eu até olhei para baixo, né? Porque essa característica na indústria de venture capital, ela acontece em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. A venture capital, venture capital, ele é uma indústria muito pequena. Porque o que acontece? O melhor fundo atrai o melhor empreendedor, que vai fazer a melhor empresa, que vai dar o melhor retorno, que vai fazer dele o melhor fundo, que vai atrair o melhor empreendedor, que vai fazer a melhor empresa, que vai dar o melhor retorno, que vai fazer dele o melhor fundo. Então, assim, ele é uma profecia quase autorrealizável. Os bons fundos bem posicionados nos seus mercados, eles são, pelo menos nos últimos rankings, para sempre os melhores fundos. A classe de ativo venture capital não é asset class, classe de ativo. Nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, é chamado de access class, é uma classe de acesso, porque isso é uma coisa que acontece. Dá para quebrar isso? Sempre aparece um fundo que acaba quebrando, acaba entrando nesse clube, mas é uma coisa que é muito característica dessa indústria. É um fato, por mais que a indústria tenha 40, 50 anos, ela também é uma indústria recente. A gente vai ter que estudar isso daqui para frente, como que vai se comportar. Eu não tenho resposta para falar que não é assim, porque é assim. Tem isso, né, que eu acho que é o mais claro, que é o que aparece, que emerge mais rapidamente no entendimento, mas fica aqui uma pergunta provocativa também, que vem aí um pouco de um termo que a gente acaba ouvindo muito nesse universo, o FOMO. O que é o FOMO? E não tem um pouco dessa história de, eu vou ficar de fora, eu tenho que entrar também? Rola um pouco disso daí para os investidores também? Isso tem. FOMO é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Então, por exemplo, tem uma rodada na empresa que é super sexy, todo mundo quer entrar, todo mundo coloca cheque na mesa, começa a fazer leilão de valuation. A gente não entra nisso. Mas tem casos aqui no Brasil, tem muito caso lá fora, mas é questão de estratégia. É questão do fundo ele querer participar ou não. Do lado do empreendedor, se o empreendedor ele conseguir criar essa pressão competitiva, é o melhor dos mundos para ele. Seja para receber o investimento, seja para vender a empresa. Sim. Então, assim, do lado do empreendedor, se ele conseguir, vai embora. Show que ele conseguiu. Legal. O Marcelo é um parceiro também aqui do ecossistema, ele também é founder de uma outra startup da área educacional, aí é demais, e ele está colocando uma pergunta aí, vamos ver se você consegue. Olha, Passei Direto é uma das empresas que a gente fala que teve uma curva ajustada pelo Covid, para cima. É uma empresa que a gente esse é um termo que a gente está usando bastante, tá? Até em inglês a gente fala Covid Adjusted Curve, or Growth. Porque a gente tem algumas empresas que tiveram um crescimento muito mais acelerado do que a gente estava antecipando para o ano de 2020 por conta da pandemia. Passei Direto, ele é voltado para estudo. E como muita gente ficou em casa, foi uma das ferramentas que muita gente assinou para conseguir estudar em casa. Legal. Bom, estamos chegando ao fim aqui, mas deixa eu colocar mais uma questão aqui com relação a essa relação entre ideias, né, entre projetos e capital. Um documento recente aí do Distrito, né, diz que no ano foram captados, atraídos aí cerca de 2,2 bilhões em investimento. Mesmo assim, isso representa um decréscimo em relação ao ano passado, da ordem de 15%. Isso é por conta do momento da transição, ou é falta de dinheiro, ou é falta de bons projetos? A gente sempre fala muito, tem muito dinheiro na mesa, falta bons projetos. Vocês também têm essa leitura? É isso? Não, para mim esse dado não é relevante. Explico por quê. Não. No ano passado, nós tivemos alguns investimentos que foram descolados, que foram muito grandes em empresas que agora estão começando a fazer algum efeito. Então, a gente teve investimentos gigantescos, desde Loft, Quinto Andar, eu não sei se o dado da RAP está entrando no ano passado também, que levou a curva lá para cima.
A gente não pode olhar um ano em relação ao outro, a gente tem que olhar a tendência. Então, tem que deixar rolar 5 anos para ver como está a curva. E essa curva ela vai ser ascendente. Por mais que você tenha uma instabilidade no momento da crise, qualquer curva, se você olha pontos isolados, você vai chegar em conclusões erradas naqueles pontos isolados. A gente tem que olhar a tendência de longo prazo, a de crescimento. E se você for pensar, pelo menos na minha opinião, a influência no PIB do Brasil desse mercado de startups, ela vai ser cada vez maior ao longo do tempo. Legal. Uma pergunta da G aí falando sobre essa pergunta da G? A G Marcos só faz pergunta boa. Não existe valuation em startup early stage. Respondi a pergunta. Não existe. Existe. Lembra que eu falei do stage finance? Lembra que eu falei que a jornada é passar de um degrau para o outro? O que existe é quanta grana você precisa para saltar de degrau. Então, se você está no seed, você tem que ir para um série A, e aquilo vai levar 18 a 24 meses, quanta grana você precisa? Dependendo da grana que você precisa, isso vai determinar o seu valuation. A grana que você precisa vai valer 20% da sua empresa, tão simples quanto isso. Se você quiser, G, eu faço um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá, eu explico isso em muito mais detalhe. Legal, show de bola. A pergunta da G, ela tem um propósito, né? A gente vive muito, né, justamente nesse debate com as startups que a gente acelera, com quem a gente faz as nossas orientações. As pessoas ficam muito preocupadas com o valuation, né, e tentando determinar o valor, porque a X. Eu costumo dizer assim, quem vai determinar o valuation é a próxima rodada de investimento, né? Eu acho que é isso que de alguma forma... Assim, valuation para uma startup até depois de série B, não existe, é uma mentira. Quem fala isso, quem negocia isso, não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque você não tem consistência nos dados para ficar fazendo metodologia de valuation. O que você precisa, se você é uma startup, se você quer crescer rápido, se você preenche os pré-requisitos que eu tinha comentado antes, é falar para o investidor, olha, eu estou no ponto A, eu vou chegar nesse ponto B que é super agressivo e desafiador nos próximos 18 a 24 meses, e eu preciso de tanta grana. E aquela grana vai valer 20% da sua empresa. O Marcelo também coloca uma outra questão aí. A sua opinião, existe saturação no mercado de fintechs? Considerando ainda a transformação digital do dinheiro, acredita que possa haver disrupção utilizando tecnologia blockchain, startups surgindo para brigar por fatias nesse mercado? Ou ainda VCs não estão maduros para isso? Isso daí tem uma relação com uma outra questão que eu ia falar com você. Eu acho que assim, a questão do Pix, que veio aí recentemente, quer dizer, eu acho que se isso tem, de alguma forma, relação com todo esse universo de fintechs, que foi uma mudança, foi uma pressão que fez com que a tecnologia também chegasse no governo. Absolutamente não tem saturação nesse mercado, e pegando, Feijó, que você falou de provocação, o Pix, para mim, vai revolucionar esse mercado. Agora está um dos melhores momentos para qualquer empreendedor que queira empreender no segmento de fintech e abrir sua empresa. Por quê? Porque você tem um ambiente regulatório que é positivo, você tem o próprio Banco Central querendo fomentar esse mercado, você tem um ambiente onde as pessoas estão aceitando usar soluções diferentes das concentradas nos grandes bancos. Então, absolutamente, o empreendedor, ele sempre vai achar oportunidade naquilo que está acontecendo no mercado. E esse é um excelente momento para isso. Bacana, muito eu coloquei o link no chat do meu canal do YouTube. Inclusive, meu último vídeo foi falando que o Pix vai mudar o Brasil. Eu falo para mim que a gente tem que acabar com papel moeda, porque papel moeda só serve para corrupção e para roubo. Assim, não tem sentido ter papel moeda. Eu falo que, inclusive, em comunidades em vulnerabilidade social, também pode acabar com papel moeda. Eu falo que, assim, vários modelos de negócio vão ser criados por conta do Pix. Vai lá e assiste, que acho que essa discussão é legal. Bem legal. Olha, o Guilherme também é outro founder de uma outra startup, parceiraço nosso aqui, uma plataforma de mentoria, de incentivo às mentorias, muito bacana também. Muito legal. Flávio, seguinte, cara, esse papo passa muito rápido, né? E a gente, assim, uma delícia, de novo, prazerzaço estar contigo aqui. Obrigado pela sua dedicação, aí, o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Fica aí o espaço para você deixar seu último recado. Fica à vontade aí, a palavra é sua. Meu último recado olha, quem quer ser empreendedor sempre tem oportunidade.
momentos de crise onde a gente pode mais aproveitar as oportunidades, porque está todo mundo aberto a experimentar coisa nova, a fazer as coisas de uma maneira diferente, e falar com o investidor. Você, como empreendedor, tem que saber qual que é o investidor certo para o seu negócio, para que essa jornada ela seja uma jornada de sucesso. Tem muita informação no mercado hoje, quanto mais você, como empreendedor, aproveitar oportunidades como essa para trocar ideia com quem já está nesse mercado há mais tempo, mais você vai economizar aquilo que a gente não tem, que é tempo. Como eu falei, o próprio dinheiro do investidor, ele ajuda a comprar tempo. Vamos tentar trabalhar com isso na cabeça, porque a gente quer ajudar a fazer esse país andar mais rápido. É isso aí, obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição. Eu coloquei meu e-mail aí no chat, eu respondo todos os e-mails, é só mandar. Valeu. Beleza, Flávio. Obrigado, querido. Fica com Deus aí. E obrigado você também. Quero agradecer você que esteve com a gente. Nós ficamos por aqui mais uma vez. Voltamos na próxima quinta-feira. Mais um bate-papo legal como esse aqui, sempre a partir das 20 horas. Se você está curtindo, está gostando desses conteúdos, venha fazer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp, onde diariamente nós compartilhamos lá conteúdos sobre inovação, empreendedorismo e além das mentorias com os diretores da WeGo. É só entrar nesse link que está aí na tela. We go together, we go fast, we go now.